Ativar isso. O Jefferson, está me ouvindo bem aí? Bom dia a todos. Começar a 9h05, o pessoal está entrando. Obrigado, Jair, por estar participando dessa reunião com a gente, com o segmento do turismo. Nós temos aqui secretários e dirigentes do turismo do Estado. Tem algumas pessoas de imprensa, já vi a Carol da imprensa aqui. Temos também alguns servidores de secretaria e pessoal do trade turístico. O pessoal vai entrando, já são 9h05. Eu gosto de ser muito pontual na minha reunião. Só passar para continuar todas as reuniões, a gente passa umas regrinhas antes. Gostaria de pedir todo mundo, deixe as telas de vocês, os microfones desligados, para não dar microfonia com quem está falando. Quem quiser fazer alguma pergunta, vai colocando no chat, que a gente vai fazendo a moderação, eu e a Maria Letícia, nossa superintendente da secretaria. Nós vamos fazendo a moderação, vamos anotando as perguntas para passar para o Jair. Junto com o Jair, estou vendo aí a Anne, que é a diretora, e o Zé Roberto, o diretor também. Muito obrigado pela participação. Tem mais gente da equipe aqui que eu já vi da Desenvolve também, estão online, mas eu não conheço muito todos aí. Então, depois, Jair, na hora que você começar a falar, apresente sua equipe aí para o pessoal saber quem é quem ainda Desenvolve também, né? Uma boa reunião a todos. Vou passar a palavra já para o Jair, começar a dar os encaminhamentos. Oi? Só um pouquinho, Jair, deu um problema aqui no meu mouse. Aí agora tá. Beleza? Então, tá bom. Bom, bom dia a todos, nossos participantes dessa live. Nós queremos agradecer ao Jefferson, à equipe, pela oportunidade da gente poder falar um pouco sobre um assunto tão pertinente nesse momento de pandemia, que é o crédito, viabilidade de crédito para as pequenas e microempresas. Aqui está aqui do meu lado a diretora administrativa financeira, a Anne, diretor de crédito, o Weber, está a nossa assessora aqui de marketing, imprensa, que é a Lívia, e cumprimentar a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, inclusive pelas condições que nós estamos tendo, a possibilidade daquilo que nós estamos executando, e principalmente a visão de futuro diante da missão da agência. Uma retomada da relevância da agência no momento e a relevância, e a gente quer agradecer, primeiramente, o governo, a Assembleia Legislativa, uma parceria muito forte da Assembleia Legislativa. Ela tem sido, de fato, a entidade que tem recebido a sociedade, os reclames da sociedade, e ela tem dado o respaldo, ela tem estado conosco constantemente, construindo pontes com o governo, buscando soluções. Então, nós queremos deixar registrado o nosso agradecimento aqui para a Assembleia Legislativa. Agradecer o conselho da agência, pessoas também muito relevantes dentro do contexto social, que conhecem a realidade de vocês todos, que estão passando, o que está acontecendo. Em nome do César Miranda, que é o nosso presidente do conselho, e agradecer a participação de vocês. Nós estamos aqui à disposição para poder falar um pouco daquilo que nós estamos realizando, ainda muito na expectativa. A gente entende o reclame, a gente entende as necessidades do segmento e aquilo que a gente está avançando. A questão da maturidade é importante, só se adquire ela no decorrer da caminhada. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Anne, gostaria de falar alguma coisa? Jefferson, a agência ela desenvolveu nesse processo um sistema digital com a visão de aproximar os municípios do interior, os nossos clientes e potenciais que precisam do crédito, e nós fizemos um avanço muito grande num período muito curto.
e isso pode ter gerado, e a gente vai ouvir talvez de vocês, algumas dificuldades nesse processo novo. Nós lançamos o crédito digital. Chegamos em 129 municípios. É uma situação inusitada para o prazo que nós começamos esse trabalho, dia 20 de fevereiro, e já estamos hoje com mais de 4.000 demandas na nossa carteira. 7 de abril? 17 de abril, desculpe. É 17 de abril. Eu falei aqui, foi quando começou a pandemia. 17 deu. Então, entendia que era aquele processo e estamos aprimorando ele no decorrer da caminhada. Então, mas foi um salto de qualidade ao ponto que o banco esse modelo que foi desenvolvido aqui como referência para esse. Então, momento técnico, nós estamos com um software de desenvolvimento muito relevante para a gente chegar em 90 dias totalmente e você acessar seu crédito. Eu fico à vontade aqui para falar mais alguma coisa. Aí nós estamos aqui para responder a pergunta de vocês, os questionamentos, as dificuldades que o segmento está encontrando, sugestão de aprimoramento. Tá? Nós lançamos a Getur, nós conseguimos o recurso que a gente já tinha em torno de 3 milhões, 11 milhões para pagar. Os custos desse dinheiro é 5% ao ano, mais INPC. Isso não chega a 8%. Há um desejo da sociedade, dos representantes, para que esse custo seja reduzido, porque nós temos um Selic aí de 3%, mas essa ação ela deve ocorrer em outros níveis, não acontece conosco, porque é do Ministério do Turismo esses recursos, são repasses. Nós temos hoje uma demanda, para vocês terem uma ideia, de 63 municípios, 268 empresas pleitearam, aproximadamente 18 milhões e 600 mil reais já estão providenciando documentação. A gente espera chegar até segunda-feira, já temos 1,5 milhão liberado dentro desses valores que a gente colocou para vocês. O primeiro momento foi de muita dificuldade, porque nem nós conhecíamos como é que funcionaria o processo. Muitas janelas abertas e clientes que não eram da área do segmento, não estavam cadastrados no Ministério do Cadastro, outros não tinham aquele período que o Ministério exige de 12 meses de existência. Então, essa dificuldade a gente foi conhecendo ela no decorrer do tempo. Hoje, a gente filtrou isso aí, dentro daquelas 4.000 operações solicitadas, a gente está trabalhando em torno de 1.800, aproximadamente, dando sequência para esse processo. E uma coisa interessante é que a gente teve acesso de 129 municípios fazendo consultas. Então, o objetivo nosso de atingir todos os rincões do Estado, em princípio, a gente entende que chegou lá. Agora, nós precisamos efetivar aquilo que foi levantado, e aí vem o trabalho seguinte, que é um relacionamento muito aberto e franco com o nosso tomador lá na ponta, porque ele tem que corresponder às demandas que são levantadas. Automaticamente, quando ele apresenta uma necessidade, nós vamos manter contato com ele e demonstrar as necessidades que nós temos para dar continuidade naquele processo. Então, às vezes, barra em muitas situações que aparentemente são simples, mas o cliente lá, ele não está preparado para... não se preparou para esse momento e não está preparado com documentações. Não há nenhum tipo de exigência que qualquer empresa, meio qual esteja funcionando, não tenha. O contrato social, CNPJ, alvará de funcionamento. Então, e uma avalista. Isso aí, para qualquer um que se estabelece, é o mínimo que se exige. Então, não há a dificuldade. Às vezes a gente entende, a dificuldade mas vocês exigem que a pessoa esteja com o nome limpo. Vocês exigem uma garantia. Nada disso foge de qualquer outra entidade financeira. Nós somos uma instituição que estabelecida e controlada pelo Banco Central. Nós temos que cumprir as regras do jogo.
Nós estamos aí à disposição de vocês para qualquer pergunta, questionamento, para que seja mais efetiva a participação de vocês. Jair, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Marcelo, do Grupo Morro do Chapéu, aqui de Chapada de Guimarães. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria fazer bom dia para todos. É bom estar aqui conversando com a questão do FUGETUR, muito importante para a gente. Tem uns 4 meses que eu estou vendo essa questão do FUGETUR para a nossa empresa aqui, já antes da pandemia e depois que entrou a pandemia. Nessa virada da pandemia, eu mandei todas as documentações legais para o FUGETUR. E me pediram uma documentação, balanço patrimonial, que a gente vai entregar ainda. Eu tenho todas as certidões, tenho todo o cadastro, tenho tudo. Isso é uma crítica construtiva, tá, gente? A questão, nem o BNDES, que eu peguei um recurso agora de 1 milhão aqui, está pedindo certidão negativa atualizada, a partir do dia 23 de março, né? Que saiu agora a pandemia, então todas as certidões foram prorrogadas normalmente. Nem balanço estão pedindo, estão liberando crédito para esse pessoal. Então isso é uma dúvida para mim, que eu estou com o analista aqui, já falando com ele. Peguei para ir, não me sentir confortável para poder falar com a pessoa. Tem que ser dessa forma, acabou. Acho que não é assim. Todo mundo está do turismo, todo mundo está batalhando, todo mundo está apertado, está precisando de recurso, desse recurso federal. Então, eu queria que o analista atendesse, alguém atendesse com mais clareza em relação a isso. Parece que está mais burocrático do que uma Caixa Econômica, um BNDES ou um FCO. Está pior que um FCO, Jair. Marcelo, já posso falar? De FCO, eu entendo que eu fiz 2 FCOs lá para o Malai. Então, eu estou muito triste em relação a isso. Viu, Marcelo? Eu gostaria só de pontuar, investimento que você está pleiteando? Não, capital de giro, são 2 linhas, capital de giro e investimento. Para investimento, eu tenho a garantia real para cuidar. E para capital de giro... O investimento continua normal? Não, esses para trás, sim. É estranho tudo isso, Marcelo, porque as certidões são obrigatórias. Certidões são obrigatórias porque a gente tira, inclusive você não precisa trazer, a gente tira por aqui. Não há necessidade nenhuma. O balanço patrimonial, se você está oferecendo garantia, é o bem que você está oferecendo a garantia. A gente vai levantar, Marcelo, depois, se você puder, alimenta para a gente o seu CNPJ, porque há desconhecimento da nossa parte que isso esteja acontecendo. Vamos ver qual que é o motivo e eu me comprometo, tem um diretor aqui da área de crédito, e imediatamente dar a resposta. Nós estamos correndo atrás para cumprir as metas, que é exatamente efetivar os créditos. Não teria nem a necessidade de estarmos estabelecidos aqui. A Agência de Fomento em Mato Grosso é a segunda operadora de FUGETUR do Brasil. Nós ficamos a valores até R$1 milhão, só a Caixa Econômica opera acima, e nós, abaixo desse valor, somos a segunda operadora. Claro que tem as dificuldades, mas a gente não pode, dentro desse processo, burocratizar além daquilo que já é burocrático pela exigência do Banco Central. Então, para avançar com isso contigo, tá? É um modelo que possivelmente uma situação que esteja se repetindo com outros tomadores também. Pois acho que os outros devem estar passando a mesma situação, eu acho, porque eu fui na Caixa Econômica Federal, que a gente tem a parte de construção civil também, independente do turismo, lá na Chapada, lá perto do Malá, que a gente está arrancando agora, e eu consegui mais rápido na Caixa do que com vocês aí. A Caixa Econômica, ela parou de operar. A gente só nós estamos operando hoje o FUGETUR. Então, a gente tem que dar o respaldo. O Ministério do Turismo está ampliando dentro da demanda nossa, que é 100% a mais do que nós peguemos de repasse. Ela está nos oferecendo a possibilidade de planejar recursos para futuro diante da demanda que já foi apresentada. Nós temos 339 operações dentro do Estado solicitadas. Para dar vazão disso tudo é uma mão de obra absurda. Não vai se conseguir, de imediato, conseguir atender todos no mesmo plano. Mas nós não podemos ficar baseado numa situação que se apresenta, e essa experiência sua, ela serve para a gente para olhar os demais casos que possam estar acontecendo, tá, Marcelo? Nós vamos verificar isso aí. Viu? Claro. E os limites hoje do FUGETUR para a capital de giro do pessoal? Nós acabamos de liberar, e isso foi um exemplo interessante, foi apresentar para o governador o modelo. Tangará da Serra, menos de 30 dias, a gente liberou. Uma semana. Uma semana. Tanto com a documentação em dia, ele está me falando aqui, eu não sei, eu não posso falar. Mas Tangará da Serra foi um exemplo que a gente levou para o governador, porque ele queria testar o sistema se funcionava, e em uma semana o processo aconteceu, liberou. Tinha toda a documentação e foi liberado o recurso. E a gente está com 13 operações liberadas agora na semana passada, que de fato começou a efetivar
as liberações. Até então, era um processo de conhecimento de ambos os lados, do cliente e nosso também nesse procedimento. Mas agora começou a deslanchar as operações. Nós tivemos aí 1.300.000 de liberação de recursos e operações até R$100 mil. Investimento, de fato, não está sendo o nosso foco, mas aquilo que estava em andamento continua com o objetivo de ser atendido as demandas. Nós temos liberações mensais de hotéis lá em Rondonópolis, dentro do Barra do Garça. A gente tem diversas liberações que estão em andamento. Então, esse Chapada que está recebendo agora. Hoje está liberando Chapada. Então, viu, Marcelo? Mas essa situação nós vamos acompanhar ela, tá? Já podia pegar o CNPJ? Então, quando a gente for a live aqui, fala com quem? Já estamos, viu, Marcelo? O pessoal da área de apoio já está correndo atrás de você para me trazer a informação. Eu te presto ainda ao vivo, tá? Marcelo, é Morro do Chapéu e qual é a outra, Marcelo? É Morro do Chapéu, MDC Serviços Náuticos e Morro do Chapéu. Tá bom. Marcelo, manda depois o CNPJ, mandar o contato de um dos diretores, aí você encaminha para ele o seu CNPJ, que vai bem pontual no seu caso. A gente dá mais para as outras pessoas também participarem. Para ele. Beleza, obrigado, viu, Marcelo? Claro. Jair, o Traiano, lá, o secretário lá de Tangará, está pedindo para você explicar melhor um pouco do crédito digital e passar o link da página da Desenvolve para eles poderem estar acessando. Ele entra lá, ele pode fazer toda a ação do crédito, são páginas que são sequenciais, ele vai abrindo ela, vai alimentando as informações, automaticamente ele recebe um retorno nosso para preenchimento de documentação de cadastro, uma coisa muito rápida. E ali vem as exigências que o Fungetur cobra, ele tem que estar cadastrado no Cadastrur e implementado nesse processo. A documentação é mandada também por e-mail. Toda a documentação digital também é por e-mail, então não há necessidade, nesse momento, da presença dele aqui, até pela situação que nós estamos vivendo. Ele não precisa se deslocar para fazer isso. Eu já pedi para a Margarida. Ele pode mandar, ele manda o contrato pelo correio. Isso. Não, mas lá em Tangará eles têm agente. Nós temos em Tangará um agente. O agente de crédito nosso na prefeitura? Sim, Secretaria que é? Não, é o secretário que está falando. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Tangará, pode avisar eles. Hoje o nosso parceiro lá, ele pode entregar a documentação lá que ela chega até nós, tá? Qualquer dúvida também, o contrato, que é o principal, que vai ser o físico ainda, até que a gente não chegue na assinatura digital, o documento único assinado que tem que chegar até a gente é o contrato físico. Isso ele pode mandar pelo correio, tá? E pode entregar lá no parceiro nosso dentro da Prefeitura Municipal de Tangará. Mais alguém? Ô, Jair, tem uma pergunta da Carol, jornalista. Ela quer saber como está sendo feito o rateio do dinheiro e se será por ordem de chegada, de análise de crédito. É isso, Carol? Então, é isso, porque o que me preocupa é o seguinte, que mesmo com esse recurso de 11 milhões que está em conta, vão ser 14 milhões não serão suficientes para atender a demanda das pessoas que já solicitaram esse recurso. Então, eu queria saber assim, se existe algum critério para poder fazer essa distribuição ou vai ser mesmo por ordem de chegada. Quem chegou primeiro, apresentou e foi aprovado, vai ter direito, porque os créditos variam até R$100, né? Então, você tem desde empresas pequenas, muito pequenas, até as maiores. Então, eu queria saber como é que vai ser esse processo de rateio.
Carol, o critério é por ordem de chegada. Na realidade, o Ministério já teve um suplemento de mais 5 bilhões de reais e já pediu para que a gente reprogramasse. Nós tivemos em contato com o secretário, que é o Jefferson, para a gente entender que demanda é essa toda, que a gente tem a visão que possa ser atendida. A gente sabe que daqueles 18 milhões que eu coloquei para você, você tem 30%, 40% não vão acessar esse crédito. A maioria quer fazer uma consulta. Isso é uma experiência de 20 anos de banco. Mas eu quero falar para você o seguinte, a prioridade nossa é por ordem de chegada. Mas a gente tem uma ideia, conversamos no Conselho, para que todas as regiões do Estado sejam atendidas. Nós não queremos lá uma necessidade lá do nortão do Estado, também não tem o acesso ao crédito. Então, possivelmente vai ter um momento de um equilíbrio entre as demandas que chegaram a ser atendidas e a gente fazer uma dispersão de colocar crédito em todas as regiões do Estado, para que todos possam receber crédito. Você tem uma ideia? Valores de 10 mil, de 20 mil, a gente vê que quem está pedindo dentro da necessidade dele, não há nenhum tipo, na avaliação que a gente faz, de gente querendo se aproveitar do momento. Ao contrário, há um espírito mesmo de tentar sobreviver nesse processo para que todos possam também participar e receber o apoio com as linhas de crédito do Fungetur. Ei, Carol, é a Anne que está falando. É o seguinte também, o fato de ter só esses 14 milhões não quer dizer que a gente não tenhamos mais. Sim. O que a gente precisa é que essas solicitações, de fato, tornem, concretizem a obtenção desse crédito. Entendeu? Eu não posso ficar pedindo dinheiro para o Fungetur, né? Só com base em proposta. Entendeu? Porque as pessoas elas não encaminham o documento também em tempo hábil. A gente está tendo muito problema com isso. A gente tem muitas solicitações, mas a documentação chegando, não. Então, assim, se as empresas mandarem a documentação, se a gente fizer a análise, deu positivo, eu creio que a partir daí, sim, gerou uma demanda a ser atendida. Exatamente. Entendeu? E aí eu acho, sim, que o governo, que o Ministério do Turismo vai suprir essa necessidade, sim, com mais crédito. Isso. Você entendeu, Carol? Não, eu entendi sim. Eu só tenho uma colocação querendo entrar nessa mesma questão que o colega aí de Chapada perguntou, o empresário, né? Essa questão das exigências. Essa semana, o Sebrae Nacional, ele fez uma pesquisa sobre o acesso de crédito dos pequenos empresários, mas ele fez um conjunto. E nessa pesquisa apontou que grande parte, mais de 60% dos empresários que buscaram um crédito, eles não conseguiram por conta de garantia e por questão de certidão negativa. Porque a maioria já vem de uma crise de 2016 e estavam no momento de recuperação. Então, quando chegou a pandemia, eles tiveram muito mais dificuldade de voltar a se estabilizar. Então, a minha pergunta é a seguinte, se existe alguma conversa, alguma discussão na questão de mudança desses protocolos que se levem outras questões em consideração mais do que essa certidão negativa e essa garantia, porque tem empresa que tem o CNPJ constituído há 20, 30 anos e, de repente, está passando uma situação que não tem como ofertar essa garantia. Mas isso não significa que ela também não tenha lá a sua importância para a economia. Então, é isso que eu queria saber. Carol, houve uma mudança que deve ser implementada já pelo Fungetur, mas não observaram essa demanda. Os deputados têm reunido na SEDEC com o secretário, têm conversado, as nossas lideranças políticas têm levado, tivemos uma live com o senador Wellington a semana passada. Isso que você está colocando é uma preocupação nossa também, porque, na realidade, a gente quer efetivar o crédito. O dinheiro está aí, até para que eu possa continuar pleiteando novos recursos, eu preciso efetivar isso aí. Então, a grande dificuldade hoje, eu não entendo como garantia, é a questão de você ter um aval. Aval não é uma garantia real. O aval, o grande problema é que ele não pode ser dentro da empresa. Tem que ser... Está buscando aí uma questão de confiabilidade. Eu vou pedir um aval, voltar automaticamente me oferecendo para ser avalista. A gente entende esse processo. Mas é a exigência do organismo que nos fornece o recurso. A gente trabalha dentro dos preceitos dele. O que o governo do Estado está desenvolvendo para efetivar esses créditos, que a gente entende
como uma das situações que podem, de fato, fazer com que aconteça, em vez de ficar só nesse balão todo, esse movimento todo, e o recurso não chegar na ponta. O governo, junto com a Assembleia Legislativa, inclusive o Tribunal de Justiça, estão construindo, nós encaminhamos um modelo de projeto para um fundo garantidor. E esse fundo, as regras do jogo vão ser flexibilizadas dentro da realidade. Claro que não vai ser doado dinheiro, mas o nível de exigência serão outros, porque é exatamente para facilitar o acesso daqueles que hoje estão enfrentando essa dificuldade. Então, não estamos parados, temos um grupo, a começar pelo presidente da Assembleia e um outro grupo de deputados, quem está encabeçando é quem coordena essa área, que faz a ligação da Assembleia com o governo, que é o deputado Avalone. Estamos fazendo um trabalho para que o governo do Estado está colocando um valor, a Assembleia Legislativa está colocando um valor equivalente e estamos buscando recursos do FUNJUS, que o presidente do Tribunal de Justiça está participando conosco, para colocar recursos aqui também para operacionalização. Isso vai facilitar muito a essas empresas, microempresas que não têm acesso. O que é de se entender, a agência, a missão nossa é muito focada para o pequeno, é determinação institucional nossa. Então, às vezes, temos situações de valores de maior molde, vulto, que não é a nossa missão. Vai ter que buscar no organismo, no sistema financeiro convencional. Aqui, o nosso olhar mesmo é para o pequeno. É ele que a gente quer atingir. Então, muito mais pelo quantitativo operacional do que o valor operacional que nos interessa é chegar na ponta, tá? Só contribuir um pouco, Jair. Carol, as regras do Fungetur, ela é feita pelo Ministério e pelo Bacen. Então, a Desenvolve ela não pode flexibilizar nada, porque ela já vem um pacote de regras, ela vem o dinheiro e o pacote, não é isso, Anny? Exatamente. Então, a gente fica muito engessado em muitas ações. O pessoal fica cobrando a gente, certidão, libera a linha aval. Mas é o pacote que a gente tem do Fungetur, ele vem com esse pacote pronto para a gente operacionalizar aqui em Mato Grosso. Respondido, Carol? Não, está respondido sim, Jefferson. Obrigada. Ok. Jair, eu estou com umas 2 perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui, como a internet caiu aqui e eu voltei. A Edmara quer fazer uma pergunta. Ela tinha um hotel da família dela que existia mais por 30 anos. Por algum motivo, ela teve que fazer um novo CNPJ e ele está inferior a 1 ano. Se há a possibilidade de emprestar recurso para ela. Acho que você respondeu já isso, né? Foi fora? Aqui está dando um probleminha, eu não sei se estão escutando. Estão escutando? Sim. O vídeo está fora. Não sei se o áudio está. Botou? Não. Estou escutando sim, Jair. Então é o seguinte, nesse primeiro momento, das colocações que foram encaminhadas para o Congresso Nacional através dos nossos representantes. Nesse primeiro momento, as regras do jogo é para empresas até constituídas pelo menos 12 meses. Como é que eu posso emprestar um dinheiro com carência de 12 meses e a empresa ela tem um período curto de vida que experiência? Nós não conseguimos projetar futuro. Nós temos que olhar hoje muito mais para fazer uma análise de crédito no passado dela. E que histórico que eu tenho de passado com empresa recém-constituída. Então, é o mínimo para que a gente fazer para mitigar o risco. Não há outra maneira de fazer. Eu não posso fazer previsão nenhuma diante do que se apresenta aí, analisar que o trabalho, do investimento dela vai ter o retorno para cumprir o compromisso que ela vai assumir. Então, as regras do jogo são essas hoje. A gente tem outras linhas de crédito que não são do Fungetur, que é diferente. Nós temos recursos do Fundeic, que está em processo já autorizado a operacionalização para capital também, associado e desassociado, está em processo de regulamentação, e aí ela pode pleitear por essa linha, também com juros muito interessantes e prazos e carências, seriam outra forma da gente poder atender essas demandas que não se enquadrem dentro desse processo do Fungetur. Vamos lá. Pessoal da AMP. Nós não estamos vendo vocês, mas vocês, possivelmente, vocês estão nos vendo, mas a gente não está enxergando. Tá vendo? Tá vendo? Tá. Estamos vendo sim. Tá.
Então tá. Quem tá da AMP aí? Agora, eu acho que é aqui, clique zoom aqui. Já tá. Desaparecemos aqui, eu não posso vê-los. Eu tô com medo de mexer aí, Caio. Quem tá da AMP? Celular, Microfone? Mas tá bom, agora a gente está conseguindo. Temos pelo celular, dá para ver. Pode continuar. O pessoal da AMP quer fazer uma pergunta também, Jair. Aham. Bom dia, secretário. Bom dia, Jair. Bom dia a todos. Eu sou Marcos Gluick, da ANEP, né, que é a Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva. E a pesca esportiva, ela está sofrendo essa pandemia junto com o turismo. Aliás, somos turismo, né? Eu gostaria, Jair, de perguntar como existem outras modalidades, você já trabalhou muito tempo no mercado financeiro, de fazer uma securitização para garantir esse aval e substituir aval e garantias, né? Desde que não fique inviável se fazer isso numa taxa de crédito. Mas eu acredito que isso possa dar muita dinâmica aos empréstimos, né? A conclusão dos empréstimos. Vocês já chegaram a pensar em alguma coisa a respeito? Olha, não, a securitização, tá certo? O sistema financeiro personaliza com isso. Nós estamos buscando agora, nós estamos há 5 meses, essa diretoria assumiu a agência de fomento. Nós encontramos uma situação aqui bem diferente, bem difícil, porque a própria agência ela estava num processo de extinção por decreto de janeiro de 2019. Para você fazer qualquer planejamento, buscar em organismos qualquer ação que você possa trazer para uma parceria, o mínimo que se exige é que a gente esteja ativo. O governo do estado entende a situação, ele nos deu prazo para que a gente justificasse, e como cidadão a gente entende, a continuidade ou não da agência. Nós apresentamos isso, o Conselho aprovou a reestruturação, e agora nós vamos partir para o segundo momento. Qual que é o momento que nós estamos vivenciando agora? É exatamente acessar esses créditos que o BNDES está liberando, o Ministério do Turismo ampliando, inclusive tem uma notícia que a gente recebeu que possivelmente a partir de segunda-feira a gente esteja assinando, vamos avaliar, mas assinando um aditivo com o Fungetur para ampliar mais 12 meses de prazo nesses recursos, ampliar as condições de pagamento durante a carência, mas a securitização ainda não é um tema que nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando a criação de um fundo de aval com regras que possam ser aplicadas para todos os créditos do nosso. Nós temos aí os 80 milhões para ser investido. Nós queremos que esse fundo de aval possa cobrir todas as linhas de operações que nós executamos aqui. Então, é o primeiro passo, mas a gente tem que avançar. Eu trabalhei em outra instituição regional, fora daqui, e a gente trabalhou muito com isso. No início, a gente trouxe essa ideia, mas ainda não achamos que seja o momento. A gente tem alguns passos para dar antes, até na questão de reestruturação de capital, reestruturação em todas as áreas para a gente mitigar riscos e poder ter uma carteira bem avaliada posteriormente. No momento, a gente não está pensando sobre isso, viu, Ana? Deixa eu fazer uma colocação, porque como a senhora diretora falou ali atrás, a diferença das propostas que chegam para aquelas que executam a documentação é muito grande, né? Então, você falou, 60%, 70% são só consultas. E conversando com os nossos associados, a gente notou essa característica. Muitas vezes, pequenos empreendimentos, Mato Grosso é repleto desses empreendimentos de menor porte, de pessoas até que não têm essa condição, elas fazem a simulação, elas veem que necessitam desse crédito, fazem essa simulação, mas desanimam por causa da parte principalmente de garantia, né? Então, essa parte de criar esse fundo de aval é muito importante, ou a securitização, ou algum meio, né, que
incentive a pessoa a continuar no processo, né? Não que ela só não consulte, mas porque se ela está consultando, o curioso eu acredito que deva ser aí 10%, mas aquela pessoa que está realmente necessitada faz a pesquisa, faz a simulação. Eu fiz todo esse processo para poder passar isso para os associados com mais propriedade. Então a gente notou isso, né? A pessoa ela desanima no meio do caminho. Isso foi retorno de empreendimentos que nos procuraram. Então, fica aí esse pedido, né, que se estude isso com mais viabilidade, né, para implementar, porque isso vai facilitar o acesso dos pequenos ao crédito. Porque eu vou falar com vocês, a situação do turismo, não preciso dizer, mas realmente vai ser uma catástrofe se o governo realmente não estender a mão de forma viável economicamente, porque nessa hora que está com essa paralisação, todo mundo vai precisar muito desse braço. E 60%, 70% das pessoas que estão indo não estão conseguindo, né? Então, tem seus créditos recusados por um motivo ou por outro. E, claro que banco não é casa de caridade, instituição de fomento não é casa de caridade, mas é uma situação especial e tem que se criar ferramentas especiais. Muito obrigado a vocês. Nós agradecemos a sua participação, a sua contribuição. Ela fica registrada. Mas a gente quer, de fato, avançar dentro dessa possibilidade do fundo garantidor, do fundo de aval, que com o que está proposto e com os recursos disponíveis, a gente consegue atingir 100% dos objetivos nossos e há, por parte do governo, por parte da Assembleia Legislativa e de outros poderes, o desejo de contribuir também para essa solução. Então, a gente vai avançar. Eu acredito que até a semana que vem a gente deva ter uma informação mais real do andamento dos encaminhamentos dessa proposta, e aí a gente vai poder estar divulgando para vocês. As regras do jogo é na regulamentação. A gente não pode nem falar como é que vai funcionar, se é 50%, 60%, 70%, mas, em princípio, agora, primeiro momento de uma coisa real que existe, nós estamos retomando uma negociação, uma parceria que já foi no passado muito efetiva, que é com o FAMP, uma parceria com o SEBRAE. Ela está retomando, estava aguardando exatamente a continuidade ou não da agência. Então, a gente vai retomar isso aí também, já vai ser um facilitador a mais, além do fundo garantidor que o Estado está promovendo junto com a Assembleia Legislativa. Só mais um comentário, Jair, que você falou em retomada. Essa retomada, o que nós estamos falando de crédito é para ajuda para suportar, passar a crise, né? Então, essa retomada aí, nós estamos conversando com o Jefferson aí, para criar alguns protocolos de confiança do cliente para ele retomar essa volta aí, o turismo. Em Mato Grosso, eu acho que tem uma situação mais privilegiada, porque o turismo de natureza, principalmente, ele mantém um pouco mais isolamento. Então, essa retomada envolve Mato Grosso, fomentando essa fase, eu acredito que Marcão, repete aí que está desligado o seu áudio. Abriu. Pronto. Não, o que eu comentei é o seguinte, que o papel da ajuda nessa hora financeira está muito ligado à ação de retomada, né? As pessoas não adiantam elas quererem retomar se elas não têm fôlego para chegar até lá, né? Então, isso aí, muitas empresas, a gente está bolando, principalmente no setor da pesca esportiva, para trabalhar em conjunto cada vez mais forte com outras atividades turísticas, que a gente leva uma vantagem muito grande de estar numa situação de mais isolamento, né? Então, essa retomada, essas medidas que vão trazer mais confiabilidade para o cliente poder começar a viajar, principalmente os de faixa etária um pouco maior,
Então, nós estamos buscando isso aí, mas essa retomada ela tem que ser para aquelas pessoas que vão conseguir chegar, né? E eu acredito muito que Mato Grosso vai conseguir amparar essas empresas agora a trazer situações onde facilite esse acesso para que possa sobreviver até lá, e nós vamos trabalhar essa retomada aí junto com o secretário Jefferson, sugerir algumas coisas, alguns protocolos para que a pesca esportiva, junto com outras atividades, né? Você imagina uma família, o pescador quer levar a sua família, então, mesmo se a família não praticar a pesca, ela tem um lugar para ir, e esse lugar chama-se Mato Grosso. Ok? Ok, obrigado, Marcão. Estou com o Leandro Lima. Leandro, abre o seu áudio aí, faz sua pergunta. Bom dia a todos. Estão ouvindo, né? Estão ouvindo. Eu sou analista da secretaria, e aí a gente fazer um comentário e duas perguntinhas. Fizemos uma pesquisa mês passado, né, com os prestadores, e aí eu gostaria de... Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Não estou conseguindo colocar. Mas, assim, na pesquisa, a gente fez uma pergunta, né, o tempo que se consegue sustentar a empresa com seu capital de giro. E aí você vê que mais de 30% até o mês, 27% de 1 a 2 meses. Assim, a pesquisa, então, ela foi feita mês passado, e então, assim, a gente vê que já tem um prazo, tem algumas empresas aí que poderiam fechar. Lá dentro do site da Desenvolve, a gente vê duas linhas de capital de giro. Uma é 10 mil e outra está Fugetu Giro, que é até 100 mil. Qual são a diferença dessas duas? Aí, pegando um gancho, inclusive na fala do Marcão, até por quanto tempo essas empresas vão conseguir se sustentar, digamos que essa crise ela perdure por mais tempo. Se houver uma nova investida de crédito na agência, a pessoa ela poderia estar pegando, teria um prazo para ela poder estar pegando crédito novamente, porque lá, digamos que a empresa pegue 10 mil, esses 10 mil não seja suficiente para ela. Ela vai precisar de uma nova retomada de crédito. Ela teria esse prazo ou teria preferência para os que não pegaram? Ô, Jair, travou? O que aconteceu, será? Será que caiu a conexão dele? Acho que é a conexão deles lá. O Jair está sem o áudio, está com o áudio bloqueado. Ele precisa desbloquear. Ele tem dois áudios lá, ele está com duas telas abertas. Ô, Jair. Ué. Só um pouquinho. O cara tá com um remédio aqui que você quer eliminar 5, 10 ou 15 quilos. Eu quero sumir, né? Tá certo. Eu quero 15. Se eu tomar, vou desaparecer. Tô com 105. Ô, secretária aí de turismo de Chapada. Oi, Sônia. Estamos aqui. Oi, Lívia. Caiu? Caíram. Tinha que estar com o celular. Acho que do Júlio tá, mas ele tá mirando pro teto. Acho que ele não tá conseguindo falar. É?
Só um pouquinho que já vai restabelecer a conexão lá do Jair. Aí os meninos falaram para mim, ele já recebeu o e-mail. Eu falei, que dia que ele recebeu o e-mail para mandar? Recuperou a imagem. Beleza? O som também? É que tá no talo aqui. O meu usuário tá com o meu usuário. O meu usuário tá bloqueado para microfone. Entra no link que eu te passei. É isso. Ok. Ok, tanto o vídeo como o áudio. Beleza. Já vem pro Beleza? Pode falar? Esse menino do TI é fogo. Por que tem que botar nossa Pode falar? A questão do Leandro. Leandro, você está escutando? Sim, estou ouvindo. Pode falar. O que a gente estava, só para retomar a colocação sua, a gente estava comentando o seguinte, que haverá 2 momentos. No início da conversa, quando começamos aqui a live, a gente colocou que não há possibilidade nenhuma de a gente trabalhar análise de crédito olhando para momento futuro agora. Não tem. A gente tem que pegar um histórico muito mais do comportamento do tomador no período passado, porque é impossível. É a mesma situação agora. Por que nós estamos trabalhando com crédito capital de giro? É exatamente pensando na subsistência da empresa nesse primeiro momento. A retomada é uma outra situação e a gente quer estar preparado. Ninguém sabe o que vem por aí, mas todas as ferramentas, tudo que é possível se fazer, o governo do Estado está analisando, propondo, e nós estamos aprimorando os procedimentos nossos, inclusive um deles, para chegar em todos os rincões do Estado, foi lá exatamente o lançamento do crédito digital. Nós vamos agora lançar para a pessoa física, o APP. Também é um baita de um acesso que o cidadão, da onde estiver, ele vai poder acessar a linha de crédito para a pessoa física, para o microempreendedor, o pipoqueiro, aquele que a gente comenta que subsiste com a renda do dia a dia dele. Então, nós estamos perseguindo, mas a gente entende que agora o momento é de socorro para a subsistência. O que vem pela frente, ninguém pode imaginar o que possa ser. A expectativa é que a gente tenha a possibilidade de estar fazendo o segundo crédito já para retomada. Isso é uma situação que ao futuro pertence, né? Não vamos poder falar nada sobre isso. Agora, é referente àquelas 2 linhas de crédito que aparecem no site. Uma de até 10 mil, com taxa de 1,2 ao mês, e a outra são que está escrito giro. São públicos diferentes. Um especificamente para a área de turismo Fungetur, que é recurso do Fundo de Turismo, do Ministério do Turismo. O outro é o microempreendedor nosso aqui, as MEIs. São pequenas empresas, faturamento até R$81 mil, e a gente liberou um crédito. O juro dele, inclusive, era 2,40, é um dos melhores do mercado. A gente baixou, por orientação do governo, para 1,20, com esse de mais 20%, e ficou 0,96 do pagamento de pontualidade. Esses são recursos próprios da agência, recursos do Tesouro, do capital da própria empresa, não tem repasse. O nível de exigência também para capital de giro, para esse pequeno empreendedor, é aval. Não há outra exigência. Se ele não tem o aval, ele pode oferecer um carro, pode oferecer uma garantia complementar que possa fazer isso. Também será um foco do fundo garantidor que o governo está trabalhando, especialmente esse público, para que a gente tenha um fundo de aval que retire algumas exigências hoje e o fundo assuma essas exigências. Ok, respondido, Jair. Obrigado. Obrigado. Secretária Mônica Porto, lá de Barra, também quer fazer uma pergunta. Mônica, libera o microfone aí. Cadê ela? Acho que a Mônica saiu. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Mônica. Eu cliquei errado aqui. É o seguinte, primeiro eu quero fazer uma colocação, na hora que eu entrei atrasada, vocês me desculpem.
e tinha uma pessoa falando, não me lembro o nome, sobre a questão da demora, falando que o banco foi mais rápido. Algumas pessoas aqui me falaram isso, mas existe uma boa explicação para isso. O banco é mais rápido porque o cliente já tem o cadastro no banco, né? Eu acredito que a dificuldade é essa, porque o desenvolve está tendo que fazer o cadastro como se tivesse que abrir uma conta para uma pessoa que está querendo um cheque especial. Então, não é assim a mesma situação, né? É só uma colocação. A outra coisa que eu queria colocar é que eu estou vendo algumas dificuldades aqui em relação aos empresários, porque são, de modo geral, os que estão me procurando são empresários que nunca precisaram de um empréstimo, então não tem a expertise, né, de preenchimento de fichas, enfim. A gente está ajudando aqui na medida que é possível. Eu gostaria de receber um checklist de todos os documentos que são necessários, inclusive esses formulários, para a gente dar uma estudada aqui, para a gente tentar ajudar. E o checklist é importante porque eu estou vendo outra dificuldade aqui, que até é ridícula, é a dificuldade do município e do empresário mesmo. Vou dar um exemplo. Aqui no município, o alvará de funcionamento, que é um dos documentos exigidos, ele é emitido em março, né? E em função de pandemia, isso aqui deu um problema lá. A Secretaria de Finanças está atolada com uma série de coisas. E como os empreendimentos estavam fechados, a princípio eles não levaram isso para o caso de bares e restaurantes, que só é feita a inspeção depois do alvará da prefeitura. Ontem eu tive que dar um estresse aqui com o pessoal da vigilância. Por quê? Porque as pessoas pegaram o alvará da prefeitura e não tem o alvará da vigilância. E foram na vigilância, a vigilância disse que tem que fazer inspeção, o estabelecimento está fechado. Ou tem que ter as carteirinhas de saúde dos funcionários. Os funcionários, às vezes, ou foram demitidos ou foram para suas cidades, enfim, esperar passar a pandemia, esperar o estabelecimento ser reaberto. Então, acho que isso a gente resolve, mas se eu tiver um checklist na minha mão do que é necessário, eu já me adianto. Aparece o checklist. Outra coisa que está acontecendo aqui, e eu estou tentando ajudar, eu estou muito em contato com o Zé Roberto aí, ele está sendo muito solícito em relação a isso, muito preocupado, e eu também. Oi? O que está acontecendo? Eu estou tentando ajudar os empresários que estão faltando 1 ou 2 documentos aqui, etc. E como ele é que tem, o empresário é que tem o e-mail com a demanda que vocês pedem, né? Está faltando isso. Eu não sei o que está faltando para o empresário, né? Ele é que sabe. Mas alguns não receberam o e-mail, ou eles enviaram isso para algum funcionário do Desenvolve, que não é o funcionário que estava atendendo ele. Então, está no meio desencontro. Isso daí. Eu gostaria, assim, de poder centralizar aqui essas questões para facilitar até aí o fluxo de informações para vocês, né? Mas, de todo jeito, eu tenho a declarar o seguinte: todos os empresários que estão aí nessa correria aqui de Barra, eles têm falado que o Desenvolve tem sido muito atencioso em todas as solicitações, muito prestativo, e a dificuldade aqui está sendo nossa mesmo, entendeu? O empresário que não é acostumado a tomar crédito, né, e está perdido nesse momento, como é que faz? E eu que estou perdida aqui em tentar ajudar. Nós queremos, agradecer, primeiro, a colaboração que você está fazendo, a sua contribuição tem sido muito relevante. Os municípios que têm tido esse apoio do poder público local, com certeza vão avançar com mais facilidade. A dificuldade, de fato, que você colocou aí é o cidadão que nunca tomou um crédito, porque o nosso site é quase uma tutorial. Você vai abrindo as páginas e vai te jogando para outras necessidades. Você recebe um e-mail, possivelmente o e-mail possa... exatamente, da documentação específica para aquele segmento, para aquela linha de crédito. O cidadão talvez nem e-mail ele tinha até então. Então, é uma dificuldade. Vai para
na caixa lá que ele não abra, nós temos mantido o contato imediato, né, com eles para verificar onde que está parando isso. A gente tem uma equipe hoje, mais de 20 pessoas aqui, servidores de todas as áreas, com metas de se cumprir pelo menos 50 contatos cada um para a gente orientar esse cidadão que começou o processo conosco, que demonstrou interesse pelo crédito. Mas a questão que você colocou, até a gente fez aqui no início da semana, passamos uns 2 dias discutindo. A ideia que você colocou do checklist, ele não pode ser um checklist específico, ele para cada linha de decreto tem um nível de exigência. Então, não teria que ter diversos checklists. Mas, no decorrer da página que ele abre, ele vai sendo alimentado e lá vai aparecer a relação de documentos daquela linha de decreto que ele quer tomar. Então, já vem a relação de documentação. Precisa preencher isso, precisa encaminhar isso. O Zé, você quer fazer uma contribuição? Tá. E aí, essa dificuldade, hoje, a gente sente muito mais da parte de lá do que daqui. Aqui há um desespero da nossa parte. Primeiro, cobrança do próprio governo, cobrança dos parceiros nossos que querem que o crédito chegue. Aqui nós temos questões de passeatas cobrando essa situação e a gente entende a relevância que esse recurso tem para chegar e para a subsistência dessas empresas. Nós temos esse entendimento. O governo tem esse entendimento. Nós somos cobrados nisso e nem precisaria ser cobrado, porque é a responsabilidade nossa de fazer essas entregas. Então, a contribuição sua aí na ponta, Mônica, ela é muito importante. Aquilo que você tem filtrado, tem entendido, você tenha toda a liberdade de caminhar, que é uma construção que a gente está fazendo em conjunto. As dificuldades aí da ponta são um interesse para nós, para a gente buscar solucionar. Como que vamos solucionar? A gente pensou em fazer um tutorial, um áudio, um vídeo e colocar passo a passo. Lá o cara vai abrindo a página tal, você tem que fazer isso, orientando, que pode ajudar bastante. Mas a gente tem feito esse tutorial quase que por telefone hoje. Olha, faça assim. Tem um grupo de pessoas trabalhando nisso. Mas qualquer aprimoramento que venha facilitar é um caminho que a gente tem que perseguir, tá? E a partir do momento que você, Mônica, tiver já o convênio assinado com o Barra do Garças, a pessoa que vai ficar responsável por fazer o atendimento a esses empresários, eles terão uma senha do nosso sistema para fazer a geração dessa lista de documentos, entendeu? Então, a partir do momento que ele colocar o CNPJ daquela empresa, daquele gerador de documentos, e dizer ali, o que a gente precisa? A gente precisa do porte da empresa, que já vem ali no cartão do CNPJ, que na hora que ele coloca o CNPJ, ele já baixa esses dados, e o enquadramento tributário, se ele é simples, se ele é lucro presumido, enfim. A grande maioria é lucro presumido, né? Se ele é MEI, é uma documentação, mas é a forma de constituição da empresa só é que muda. Mas ele já lista ali na hora para o cliente, naquele instante, e que normalmente o quê? Assim, o padrão de documentos é o quê? É o CNPJ, é o documento constitutivo da empresa, o documento que ele faz a prestação de contas para a Receita, que é o PGDAS ou o DAS, né? São esses 2 documentos aí, um ou outro, dependendo do porte da empresa, e a ficha de cadastro. E os documentos pessoais dos sócios, comprovante de endereço da empresa, comprovante de endereço residencial dos sócios. Esse é o documento que a gente exige para fazer a análise da empresa. Porque na ficha cadastro, ele já coloca o faturamento dele dos últimos 12 meses, entendeu? Se ele é um microempresário, ele só preenche essa documentação, só esse cadastro, com a declaração dele de faturamento. E aí, dependendo, se a garantia dele for o aval, aí ele vai fazer o cadastro dessa pessoa que será o aval dele. Então, a documentação em si é isso. Para as empresas que vão pleitear o FUGETUR, a gente exige a gente chama de plano de negócios, mas é uma proposta onde ele tem que falar ali a mesma coisa, os faturamentos dele, se antes a venda dele era vista a prazo, quais são as despesas que ele tem,
quem são os clientes dele, fornecedores, enfim. É um documento de 2 páginas que são dados que toda empresa tem. É só para a gente poder enxergar a empresa através desse documento. Basicamente, é só isso, mais nada. Porque hoje está totalmente interligado com o Serasa. Então, a gente já busca automaticamente esses dados. Né? Os documentos a gente tem que ter aqui por uma exigência legal do Bacen para confrontação de dados. Então, assim, é muito rápido essa parte do cadastro e até mesmo de obtenção da capacidade de pagamento do cliente, entendeu? Então, assim, a gente tem visto que aqueles empresários que estão mandando essa documentação completa para a gente está conseguindo fazer essa liberação em 7 dias, em 1 semana. Agora, o que tem hoje acontecido muito é o documento, o e-mail que vai para o empresário com a relação de documentos, a gente pede que mande aquele e-mail com os documentos para o gerente que está ali o nome dele. E eles estão mandando para a caixa postal não responda, que é uma caixa postal automática que a gente não recebe. Entendeu? Isso a gente já verificou mais ou menos com umas 100 empresas que mandaram essa documentação só respondendo aquele e-mail. Mas, na verdade, ele tem que mudar o endereçamento do e-mail para o endereço do e-mail do gerente que vai atendê-lo. Entendeu? Então, isso aí foi uma das dificuldades, né, que a gente ainda está tentando corrigir, porque agora que foi detectado, porque muita gente ligava, não, já mandei e não chegou. Ou eles lá dizendo, não recebi. E aí, no entanto, estava na caixa, no spam dele. Então, tem essas situações que a gente vai ter que ir contornando ao longo do processo, né? Só mais uma pergunta, que um empresário daqui, que tem 30 anos aqui, ele é bem estabelecido, tudo, e ele presta serviço exclusivamente para eventos. Ele é muito grande, ele tem uma estrutura grande, muitos funcionários, etc. Tal. Ele está querendo pegar, mas ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ele me falou o seguinte, que os custos mensais dele, em geral, giram em torno de R$90 mil. E ele conseguiu baixar esses custos para 25 mil. Mas ele não pode baixar mais do que isso, porque ele tem funcionários muito especializados, ele tem técnicos, iluminadores, enfim, ele tem pessoas que ele não pode demitir, porque depois ele não vai conseguir repor. Né? E pessoas também com muita responsabilidade, como os motoristas dos caminhões da frota dele, enfim. Então, ele me falou o seguinte, ele falou, Mônica, se eu pegar 100 mil, eu vou sobreviver com esses 100 mil 4 meses. E aí? Porque eu não sei quanto tempo vai demorar para voltar à atividade que ele presta, né? Aí ele perguntou se haveriam outras linhas, já que ele tem patrimônio, ele tem garantias para um valor acima disso. E ele gostaria de saber se existe isso, ou se existe a possibilidade de se pensar isso mais para frente, enfim. Uma possibilidade, Mônica. Eu acho assim, que ele pleiteie esses 100 mil, que hoje a gente tem esse teto, até para que a gente busque, né? Porque tudo isso é tudo novo para todo mundo, ninguém nunca viveu isso, não é? E aí a gente está aí, como diz, virando dos 30. Então, eu acredito sim, que se ele, se hoje 100 mil atende ele aí nos próximos 3, 4 meses, eu acho que antes de chegar nos 4 meses, quem sabe, porque esse segmento todo está muito unido. Esse segmento todo está sendo visto pelo Ministério do Turismo, pelo governo federal, como uma forma de, assim, que é importantíssimo para o país a manutenção desses postos de trabalho. Eu não descarto, entendeu? Dele poder vir a pleitear essa mesma linha daqui a um tempo. Valores entendeu? Maiores, né? Eu acho que o setor mesmo pode estar trabalhando isso. Né? Eu acho assim, hoje, acho que a gente tem que fazer aquilo que é possível. E aí a gente vai trabalhando nesse meio tempo, porque quantos avanços também a gente já teve?
não é? A gente já avançou em muita coisa, sim. É claro que não está sendo o tempo que as empresas esperam, que as pessoas esperam. Mas a gente está caminhando, entendeu? Não estão parados. Então, alguma resposta para tudo isso a gente vai ter que dar, né? Só para uma contribuição também, Anne, Jair participou da reunião com o senador Wellington na segunda-feira, Mônica, e eu fiz uma cobrança, que eu estou fazendo essa cobrança faz horas no Ministério direto, porque o ministro, dia 27 de março, anunciou uma linha de crédito pelo BNDES para quem tem faturamento aí acima de 360 mil ano e até um teto de 10 milhões. Né? Uma linha de crédito especial com juro subsidiado de 3,75% ao mês. Só que isso aí até agora não chegou na ponta, não está chegando na ponta aqui nos bancos. Isso não é reclamação só minha, é reclamação de todos os secretários. Nós estamos cobrando essa outra faixa etária aí que ficou meio no limbo. Né? Porque a Desenvolve está trabalhando com os pequenos, né? Mas os médios aí, nós estamos com uma preocupação agora também com os médios também, nesse momento, porque a gente vê que com todas as dificuldades aí que a Fungetur tem, mas nós temos essa linha de crédito, Mônica. E agora nós estamos brigando aí muito para conseguir a liberação logo dessa nova linha de crédito para colocar nas prateleiras dos bancos para ajudar os empresários também. É importante o que você colocou, eu acho que todos vocês estão acompanhando, aqueles primeiros recursos para a folha de pagamento, só 16% foram liberados. O outro recurso que era para, eu acho que é para o período do microcrédito, foi liberado 1%. Então, a dificuldade ela é nacional, não justifica para a gente ficar tranquilo em cima disso, não. Não justifica, a gente tem que avançar. Mas essa dificuldade entre todo mundo, a Mônica colocou muito bem, a dificuldade de tomar crédito, ele nunca precisou disso. Agora, fazer um cadastro, no primeiro momento, parece um impacto muito grande, mas nada se exige além daquilo que o cara, como cidadão, ele tem documento, e para a empresa existir, ele também tem essa documentação. Talvez a dificuldade é o enfrentamento dessa realidade, que ele tem que preencher um documento para se submeter a uma análise de crédito. A restrição é o maior problema, a gente tratou disso, está se buscando um caminho. A Câmara Federal, em reunião dos nossos representantes, vão pleitear alguma coisa no sentido de redução de custos junto ao Ministério do Turismo. Nesse novo recurso que saiu de 5 bilhões, não há mudança nenhuma na questão de redução de custos. E eu acredito que é um trabalho que tem que ser feito lá em cima, para que chegue aqui na ponta. Tá? Mas já há uma ampliação de prazos, que isso vai beneficiar para o cidadão. A gente não acredita que deva ser a primeira ação de quem vai tomar o crédito, e tem que acompanhar o momento, não pode se pensar em 2 anos, 1 ano para frente, pensar daqui 6 meses o que pode acontecer, porque senão não teria nem necessidade da existência da empresa, se tiver que aguardar 1 ano para começar a pagar alguma coisa. Mas é uma situação que a Anne colocou muito bem, esse é o momento que nós estamos vivendo. O que vem pela frente, nós vamos estar, com certeza, o próprio poder constituído vai estar medindo toda essa realidade para a gente ter políticas públicas que venham atender essas demandas. Jefferson, o seu Marcelo fez aquelas colocações que é importante que deixe para, não é que justificativa, mas só para passar para o Marcelo as informações que ele colocou, todo foi pública, e a gente gostaria de transferir também para ele essa informação agora pelo Zé Roberto. Tá. Marcelo, informação que o senhor passou aqui... Peraí, Zé. Oi. Acho que o Marcelo não está mais aqui, ele saiu. Liga para ele. Nós vamos ligar para ele, então. Se ele não está mais, eu tenho. Eu vou ligar para ele. Nós estamos aqui com a pergunta. Só 3 pessoas vão caminhar já para o final, já deu mais de 1 hora de reunião. Nós estamos aí com o Jefferson, a Ana da Pantanal, Laércia e a Cristina que querem fazer pergunta. Então, Jefferson Borralho está representando os guias de turismo, né? E é dono de hostel aqui em Cuiabá, em Várzea Grande. Abre seu microfone, Jefferson, pode perguntar. Ok, bom dia a todos. Cumprimentar toda a mesa aí completa e meus abraços virtuais a todos aí, tá bom? Obrigado. Veja só, passar a fala aqui para o nosso né?
a questão é a seguinte, a base dos guias do turismo, os 5 os guias do turismo do estado de Mato Grosso, todos são autônomos e muitas vezes nem tem MEI, certo? E aí, o que nós pensamos foi exatamente na linha do que o senhor aqui dá, né? Nós precisamos de pensar no futuro, né? No futuro pós-Covid, como que os guias de turismo vão se reorganizar para enfrentar o futuro próximo aí, né? Com uma linha de crédito que possa atender ao seu sistema de organização, compra de equipamentos, máquinas fotográficas, e aí sim, os acessórios que eventualmente precisar, né? Que não é um prestador de serviço. E a gente pensa assim, bom, sim, a vitrine do fomento do Mato Grosso, da agência, já tem lá, obviamente, né? Tem lá as 2 linhas de crédito, né? Mas essa linha de créditos aí, conforme estou ouvindo aqui também, é uma linha de crédito que está dentro de uma situação normal de mercado, né? Então, nós, como foi dito também agora há pouco, nós vivemos uma nova realidade e ninguém sabe como lidar com a questão econômica de agora para o futuro. Então, pensando nisso, né, nós acreditamos exatamente nessas condições que foram colocadas aqui, sim, e que se pensado, porque nós somos aproximadamente 500 guias no estado do Mato Grosso, e imagina o fomento das nossas atividades que dá em Mato Grosso na cadeia do turismo, né? Se nós recebermos um aporte para restituição, restauração da nossa atividade econômica já para o ano que vem, né? Então, o ponto é que esse fundo de aval, né? Esse fundo de aval aí e essa flexibilização realmente vem essa discussão vem a fundo, de fato, para trazer outras, assim, o contexto real, né? Dessa discussão, para que realmente venha atender a guia do estado de Mato Grosso, tá? Então, esse é o ponto fundamental que nós estamos conversando como guia de turismo do estado, porque o que está na vitrine hoje, nós não conseguimos, guia de turismo, não conseguimos absorver, que são esses 2 fundos, né? Para o MEI que já foi dito aí. Mas, se houver uma possibilidade de alteração dessa oferta flexibilizada, aí imagino que nós teríamos como acessar, então, a oportunidade de acessar e poder preparar, porque nós somos um polo extremamente produtivo dentro do Mato Grosso, como toda a cadeia de turismo do estado, né? Esse é um ponto. Então, esse cuidado. Outra questão é a própria agenda. Já que vai ter uma agenda política, né, com o Tribunal de Justiça, com os legisladores do Estado, governo do Estado, nós gostaríamos de ter acesso, né, a essas agendas quando for às audiências públicas, para a gente estar participando, porque é importante realmente para você estar sensibilizando e participando, todos nós do TEI participando dessas agendas públicas, né, para nós estar construindo isso junto com o governo, junto com a equipe técnica lá também, para colocar nossa observação. E como o Jefferson Moreno fez uma menção, me permita também mais colocar, nós também temos um rosto em Várzea Grande, que atuamos aqui bem no centro. E nós passamos, já aproveitando já para fechar o assunto, né, ficar alongado. Nós temos um rosto em Várzea Grande. E o que nós fizemos? Outra pergunta. O rosto era MEI, e nesse processo do Covid, nós estávamos em transformação para ME. De repente, a gente se viu. Nós não sabemos se está no processo e não sabe se a agência, não vamos ser impedidos de pleitear o crédito no ME de agora para frente, porque nós estávamos no processo de adequação de MEI para ME. A gente está meio perdendo sentido, porque nós estamos mudando esse enquadramento, né? E como que a gente pode fazer para resolver essa questão e receber, então, já enquadramento como ME, apesar de estar dentro do processo nesse momento que houve, né, essa crise toda. Obrigado aí a todos, está encaminhando a pergunta. Vamos ver se a gente consegue responder para você. Ou a pessoa vai montar uma MEI, ou em 30 dias, a gente está nesse processo que a gente fez uma contratação de uma consultoria que está desenvolvendo os programas, atendendo os princípios do Banco Central, e é para que a gente dê vazão para o que está acontecendo no momento. Mas em 30 dias, a pessoa física também vai ter acesso ao microcrédito. Só que MEI e pessoa física não são... Hoje tem o FAMP, que é do Sebrae, ele não privilegia a pessoa física, não tem acesso, nem MEI. Possivelmente do Estado vai poder
privilegiar também a MEI, não sei, mas pessoa física de forma alguma. Então, o crédito para essa pessoa física, ela deve ocorrer no máximo em 30 dias, aqui pela agência. Crédito pessoa física. A outra situação é o que você colocou. Questões de definição de políticas públicas, o grande local para se pleitear isso, e é receptivo para essas demandas da sociedade, é a Assembleia Legislativa. Ela tem uma interação muito grande com o governo para a definição de política pública. Então, eu sugiro a vocês que o que vocês almejam alcançar, que possa ser discutido dentro do plenário da Assembleia Legislativa. Lá eu acho que é o fórum ideal para vocês construírem uma proposta e que ela possa chegar ao governo, a quem delibera, poder ajudá-los. A gente entende, nós temos recebido muitas demandas, mas nem todas a gente tem a capacidade de dar vazão para elas, de conseguir resolver. Como eles são prestadores de serviço, a gente vai conseguir atendê-los até um limite, me parece, de R$5.000 para pessoa física, para esse período aí que nós estamos vivendo, tá? A transformação da empresa não atrapalha em nada, tá? Você colocou o último questionamento. Essa transformação de MEI para microempresa sem problema nenhum. O acesso continua normal para ambas, tá? Só que tem que ter o cadastro. Aí tem que fazer o cadastro lá para estar habilitado a linha de crédito do Fungetur, tá bom? Mais alguma coisa? Bom, vamos lá. Ana, da Pantanal. Ana tá aí ou saiu já? Vou botar um negocinho meu aqui. Que Ana saiu. Então, acabou. Laércio. Laércio, libera seu áudio. Tem o microfone, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Esperamos que melhores daqui para frente, né? A minha pergunta é a seguinte, no caso. Bom, tudo isso que já foi falado aí, a questão da garantia, a questão, por exemplo, também do CNPJ, por exemplo, sem restrição, né? Bom, sabemos disso. Mas o governo federal, no caso, por exemplo, por exemplo, do pensamento dele é mandar uma linha de crédito, entendeu? Que isso não exija nem garantia, nem sequer a restrição, para evitar que caia o caos nas pequenas e médias empresas. E isso é o objetivo dele, desse fundo, entendeu? Até porque, por exemplo, eu não sei se vocês configuraram, mas como é que foi isso? Mas ele mandou uma linha de crédito seguinte, para que bancos e operadores todos configurassem para dar esse segmento. Ontem, em um jornal de São Paulo, com um dos ministros, foi falado isso. O governo comentou isso, o seguinte, que não está funcionando, entendeu? E que ele vai rever na próxima semana essa situação para que isso funcione desse jeito, no caso, sem pedir a restrição e sem pedir a garantia. Porque senão, realmente, dos que tudo está falando, de transporte, guia, tudo esse povo aí, de simplesmente 30%, 25% vai conseguir e o restante nada. Os senhores sabem alguma coisa dessa situação? Foi contactado alguma coisa do governo federal sobre isso? Segunda-feira foi regulamentado pelo BNDES esses recursos. O nível de exigência para uma agência do tamanho do porte nossa, ela inviabiliza. Nós teríamos que ser cotistas, botar dinheiro lá para se associar, para poder ter o benefício do repasse da garantia. Vamos dizer, se eu colocar R$1 milhão lá, esse 1 milhão vai me dar garantia de tantos por cento de operações que eu vinha fazer. Eles liberaram 15,9 milhões. A gente viu o Bradesco e os outros grandes bancos, que possivelmente vão pegar esses recursos, o provisionamento deles retira mais de 5 bilhões da receita prevista. Já estão colocando como recursos que vão ter grande risco. Você vai estar garantido, só que não tem garantia de 100%. Eles vão me garantir uma parte do recurso e eu vou atender todo esse público com restrições. O fundo absorve aquela parte que ele deu de garantia.
Às vezes me garante 80% vai garantir. Eu vou correr o risco dos 20%. E eu vou correr o risco dos 20% e ainda vou ter que colocar um provisionamento, que é parte do dinheiro que eu tenho para não operacional, que vai ficar parado lá para garantir essas operações futuras do risco que elas podem gerar de inadimplência. Então, é difícil para nós, como agência pequena, pleitear o FGO. Então, nós não, nesse momento, a gente não vislumbra essa possibilidade, a não ser que tivéssemos muito recurso aqui, um funding grande com capital para poder fazer esse investimento. Nesse primeiro momento, não. Mas as outras instituições, possivelmente Caixa Econômica, instituições públicas, possam fazer, porque é outro nível de capitalização da parte deles, né? A nossa agência é pequena. Nossa agência tem um capital de 14 milhões. Então, você vê que o que nós temos para emprestar é pelo menos 5, 6 vezes mais do que o capital próprio dela. A gente não tem condição de fazer o acesso a essas linhas de crédito, tá? Não é nem linha de crédito, é esse fundo garantidor. Certo, certo. Mas, por exemplo, na conversa que houve ontem, inclusive, do governo, até houve essa troca de conversa, né? Mas, e aí como que fica o que o governo vai oferecer esse crédito sem garantia? Aí falou, não, a garantia vai ser o próprio governo. Quem vai passar o fundo financeiro? Aí foi uma pergunta do repórter. Mas diga uma coisa, e o governo não acha que vai levar calote? Bom, que vai levar calote, vai, isso com certeza. Você vai fazer aí trocentos empréstimos aí, sem garantia, com certeza aí vai ter um risco muito grande. Isso é sem dúvida, né? Porém, no caso, a situação é, o que houve tudo isso? Isso decorrente da situação, do fechamento de tudo, de uma maneira como se repentina, sem organizar nada, entendeu? Colocou todo o comércio refém, entendeu? Então é o seguinte, para muitas cabeças, por exemplo, ele não quer saber o que vai acontecer daqui para frente, mas que vai virar um mais. Então, o objetivo do governo federal é o seguinte, é impedir que gere esse caos. Ele prefere levar um calote de metade das empresas, coisas assim, porém manter o país em boa situação, não deixar que vire uma Venezuela na vida, né? Que é o povo buscando comida nos cantos da esquina, né? Então, eu vi ontem no Jornal de São Paulo, entendeu? Uma conversa desse tipo. E realmente, eu acho que para todos, claro, você tem o capital de vocês, claro, você não pode, isso não é coisa sua, você não pode também realmente recorrer, ter por exemplo, o risco de levar um calote, claro, é menos forte que o governo, né? Agora, o governo, a partir de segunda-feira, ele está entrando nessa situação para resolver isso. Aí não sei se vocês vão procurar adequar com o sistema deles também, né? Para entrar nessa linha, porque eu acho que realmente o governo, né? Claro, o risco tem, não tem dúvida. Mas é melhor que um país estabilizado do que deixar rodar morro abaixo e acabar com tudo, né? Com certeza. Mas obrigado. Eu me responder a pergunta, tá? Vamos ver o que faz então, né? Tá certo, Jefferson. A gente entende a sua preocupação. É exatamente isso, mas tem que mudar a regra do jogo. Isso não é uma novidade de agora. Sim. As regras elas são quase que impeditivas. Nunca no sentido que nós temos, infelizmente, uma cultura do outro lado, da outra ponta, de pessoas que aproveitam os momentos. Por isso que tem que ter um mínimo que você possa fazer é mitigar o risco, porque o risco passa a ser todo nosso. O fundo lá, o Banco do Brasil, quando ele passa um FCO, o Ministério do Turismo passa para a gente, o fundo aí, que é do próprio Estado, o risco é da instituição. Não pagou, nós temos que pagar. Então, e a rentabilidade de uma agência que trabalha com jurinho não, é impagável. Então, o risco tem que ser mitigado dentro da nossa capacidade. É impossível trabalhar diferente disso. Uns 5, 6 anos atrás, para fazer habitação, o dinheiro do Tesouro. Hoje, ela tem a rentabilidade dela e ela toca. Nós não temos essa rentabilidade. A nossa rentabilidade, o resultado é social. Não há rentabilidade financeira em agências de fomento. Tá ok, obrigado. Bom dia, senhores. Obrigado. Sônia, eu passei batido aqui. Sônia, presidente do Contur de Chapadas, ela quer fazer uma pergunta também. Aí só tem mais a Sônia e a Cristina. Aí já vai dar mais de 1h30 de reunião. De quem não respondemos, a gente... Estou com as perguntas aqui, aí eu encaminho as perguntas para o Zé e a gente responde junto. Bom dia a todos.
Inclusive, eu já até postei ali no chat algumas perguntas, né? Com várias questões aqui em Chapada. Nós temos aqui mais de 70% de empresas na informalidade. E hoje, com toda essa pandemia que estamos vivendo aí, e pegou todo mundo de calça curta, né? Temos várias situações. Por exemplo, tem empresas que atuam há mais de 10 anos no turismo, tem conta bancária, tudo tem, porém não tem o avalista. Outras situações, tem o cadastro, tem outras situações, empresas que não têm o avalista, tem o cadastro e tem o patrimônio também para dar de garantia. Porém, o avalista, por exemplo, tem problemas com ações. Várias situações. Na realidade, assim, todo mundo o português. Coloca o telefone. Vamos rir para não chorar, né? É Chapada dos Guimarães? Ah, tá. Nós estamos tão Chapada dos pertinho Guimarães. Aqui. No que nós precisamos já tem convênio com a prefeitura? Nós fechamos uma parceria, tem associação comercial Chapada? Aqui CDL. tem CDL. Então, nós estamos fechando também. Ou a associação comercial, nós fechamos uma parceria com 54 municípios, nós estamos fechando com a FCDL e já estamos com mais de 70 municípios também do interior assinando parceria para ser o agente de crédito. Chapada ainda não tem essa parceria de nenhuma instituição dessas. Mas o que a gente coloca é o seguinte, é tão autoexplicativo o nosso acesso pela página do Desenvolve, que ali você vai eliminando as dificuldades todas que você colocou para cada caso. E aí é contato pessoal, nós temos aqui o diretor, temos gerentes lá para orientar como proceder em determinadas situações. Somente com a criação do fundo de aval, o governo está trabalhando, que a gente vai poder pensar em resolver problemas, principalmente dessa situação de negativados. Negativados históricos do passado possivelmente não vão ter acesso. A gente tem que entender o que motivou a negativação. É uma situação financeira, uma pendência, agora nesse momento resolver ela com recursos públicos vai ser difícil. O que nós podemos é pensar em uma situação a partir da pandemia, que tipo de análise que vai ser feita, que vai facilitar o acesso ao crédito. Eu não vejo de outra forma. Agora, na constituição do fundo, que vai se definir as regras do jogo. E ali vão ficar tudo definido. Então, a gente não pode falar como é que vai ser feito. As sugestões e contribuições a gente já passou para eles. Acreditamos que possa resolver tudo pela internet. E qualquer dúvida, 3613-7900 tem um atendente que vai poder te orientar, tá? 3613-7900. Fala para que hoje nós estamos liberando um projetor para Chapada, de uma empresa. Hoje está saindo, por coincidência da sua presença aí, um Fungetura aí para Chapada dos Guimarães, tá? Que maravilha! Notícia boa. Porque nós estávamos aqui todos muito tristes, né? Porque ninguém está conseguindo. Então, nós temos aqui mais de 100 pousadas, nós temos aqui vários atrativos, agência de turismo,
mais de 60 guias e condutores. Muitos dos guias e condutores têm e-mail, né? São várias situações, cada um dentro de uma realidade. E lógico que eu, como presidente do Conselho Municipal de Turismo, a gente precisa estar participando realmente dessas reuniões e tentando buscar um apoio para eles, né? Deixa seu contato para nós, e a partir do momento que a gente fecha agora uma parceria em Chapada, que estamos fechando com a FCDL, aí a gente comunica para você que vai ser o caminho. E a gente vai fazer toda a divulgação disso aí. Mas deixa seu contato para a gente, tá? Tá. O Jefferson já está passando para a gente. Obrigado, tá? Tá bom, beleza. Vamos lá para a Cristina agora. Se precisar também o celular do presidente do CDL, eu posso passar também para vocês. Tá bom, obrigado. Obrigado a vocês. Cristina, tá aí? Bom dia a todos. Meus questionamentos, em parte, foram todos falados aí durante a live. O Carlinhos, do concurso de Tangará da Serra, já me passou o link para inscrição. Minha única dúvida que ficou aqui ainda pendente é o seguinte: eu me cadastro no site, levanto a documentação, envio solicitando, seja MEI ou seja empresa. Eu tenho uma empresa Eireile, né? Como todos também passando um sufoco, porque fomos interrompidos de repente, né? Como todos, eu trabalho com eventos e viagens, 2 segmentos prejudicados. Mas, enfim, nós temos que ter um pouco de recurso aí para a gente levar até o final do ano, que pelo que a gente tem de outros estados, 2020, nosso ano praticamente está finalizado, né? Mas, enfim, só também passar essas informações para as demais pessoas que trabalham no segmento. R$100 é o teto, né? Eu tenho que ter um aval ou garantia real, correto? E encaminhar e aguardar a resposta. É isso mesmo? É assim que vai funcionar? E esse dinheiro vai vir por onde? Pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica? Qual que seria o melhor caminho? Aqui até R$100 mil se faz aqui. 12 meses de 36 meses para pagar as parcelas, juro de 5% ao ano, mais INPC. Vai para o crédito, para a sua conta, onde você mantém conta corrente. A garantia é o aval. Você não precisa de garantia real, ou se você quiser substituir que o aval não tenha, você pode fazer compor com alienação junto, fica a critério da empresa dentro da análise do crédito. A gente está trabalhando com esse limite porque foi um limite para capital de giro. Ninguém está fazendo investimento. Nós temos Fungetur Investimento que é até R$1 milhão, mas nesse momento é capital de giro. Então, para que haja uma distribuição maior, o limite é R$100 mil, tá? Aí, no site você tem toda a orientação para projetar os seus custos, como é que trabalha disso aí, a documentação, os contatos para você dar sequência, tá bom? Ok, obrigada. Esperamos essa semana lá para sua cidade, tá? Foi liberado, eu acho que essa semana ou semana passada? Semana passada foi liberado Tangará, foi uma das primeiras cidades que liberou recursos, tá? Bom, tem muita gente precisando, eu vou passar essa informação, eu pedi para o Carlinhos também ali do concurso, o pessoal está precisando e poucos estão sabendo como acessar, né? Acho que foi fundamental essa live aqui de para aqueles que precisam um contato, uma orientação mais próxima, em Tangará nós temos na prefeitura um agente de crédito, é só procurar no Secretaria de Desenvolvimento que lá tem um agente de crédito nosso capacitado para atender, tá? Legal, muito obrigada, João. Bom, gente, chegamos a 1h30 de reunião. Acho que não tem mais nenhuma pergunta que ficou sem responder. Vou olhar aqui depois. Ficou alguma? Eu encaminho para o Jair, para a Ana e para o Zé, para estar dando os encaminhamentos com contato pessoal. Queria agradecer muito a participação de todos os secretários, empresários e imprensa, e ao
Jair e sua equipe, o Ana e o Zé Roberto, toda a equipe que estão aí da Desenvolve. Espero que tenham tirado as dúvidas da maioria de vocês, de todos. O contato da Desenvolve já passaram aqui no chat. E, Jair, com vocês aí para dar um agradecimento. Obrigado. Nós que agradecemos, Jair. Pode contar conosco. Essa parceria ela é importantíssima, porque a gente ainda tem um sonho de estar fazendo junto contigo um programa para o nosso servidor público, com um parceiro de fora que está chegando aí, para a gente fazer o turismo interno, incentivar a cadeia do turismo pós-pandemia. Nós temos 110 mil servidores do Executivo, além dos outros servidores. E a gente está fazendo um programa que a gente vai construir junto contigo para fazer esse trabalho de migração interna do turismo. Então, com certeza, é um programa que vai, além de buscar qualidade de vida, a gente vai fazer uma divulgação boa e poder interiorizar as ações. Em vez de viajar para o litoral, vamos viajar para o Pantanal, vamos viajar para a Chapada, vamos viajar para os nossos manobres. Então, temos muita coisa bonita para se visitar aí. E aí eu quero construir com vocês isso aí. A nossa diretoria está pensando que logo, antes do final do ano, a gente possa estar lançando esse trabalho, tá? Já deu um spoiler aí pro pessoal. Isso era uma ação nossa escondida ainda. Você já adiantou para todo mundo. E o mercado que a gente ia fazer. Mas tem que criar esperança, expectativa nova aí, né, Jefferson? Boas. Com certeza. Obrigado a todos. Tenham um bom dia, um bom final de semana. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, parabéns, secretário, e parabéns aí a todos que contribuíram aí com essas informações para todos nós. Nós agradecemos. Bom final de semana a todos. Obrigado. Sim, senhor. Pode ir.